A Gênese. Os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Gênese orgânica. Princípio vital. 16. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas, nem por isso, deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente que há nestes últimos o que quer que seja inexistente nos outros. 17. Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? É nesse último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Capítulo 6. Uranografia geral. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital, por ser necessário a destinação deles, ou, se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. 18. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada a relação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como calor, quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que o constituem: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Mas não pode reconstituir aqueles corpos, porque, já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que possível lhe é reconstruir uma pedra. 19. Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar, que todo mundo conhece, e mais fácil de compreender-se. Mais exato, no entanto, houvéramos sido dizendo que na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida, que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte, por se extinguir tal ação.